Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E como será que funciona um disco de vinil? Ah, mas pra que saber disso? Ninguém usa mais essa tranqueira não, tá? Isso não é nem mais coisa de dinossauro. Bom, Miguel, tudo bem que é uma tecnologia ultrapassada, mas entendê-la pode nos ajudar a compreender como tudo começou no mundo da música como nós o conhecemos. Se você escuta discos de vinil, provavelmente você deve ser uma pessoa mais velha, ou pelo menos possui um gosto um pouco peculiar. Isso é o que diz o senso comum, mas na verdade as vendas de disco de vinil têm crescido nos últimos anos devido ao prazer de se comprar música como um objeto físico. Um sentimento que se perdeu em uma época onde plataformas de streaming oferecem uma infinidade de músicas a um clique de distância. Bom, mas independentemente de sua popularidade, hoje uma coisa é certa: esses objetos foram responsáveis pela democratização da música como a humanidade nunca tinha antes visto. Imagine só uma época em que a única forma de escutar grandes artistas seria ter que pagar por um ingresso para escutá-lo em uma performance ao vivo. Isso, é claro, possui um custo maior, sem falar que basicamente ninguém poderia desfrutar disso dentro de sua própria casa. Até o século XX era assim que as pessoas viviam. Porém, uma sementinha de uma revolução musical foi plantada bem antes, no século XIX, meio que por acidente. E vamos ver isso melhor com eles, os Hugobertos. Edouard Léon Scott de Martinville estava simplesmente inspirado porque havia aprendido sobre a anatomia do ouvido humano e resolveu montar um aparelho mecânico parecido. Nesse equipamento havia um cone de metal com a extremidade maior aberta, que seria análoga à abertura de um ouvido, e a menor foi coberta com uma membrana, que seria equivalente a um tímpano, e nela eram ligados uma sequência de ossinhos. Na ponta final havia um pelo de porco que ia sendo passado sobre um rolo de papel ou vidro revestido por uma fina camada de fuligem. E fonoautógrafo é como foi batizado esse equipamento. E isso é o suficiente para que as ondas sonoras sejam desenhadas como essa aqui, que ele mesmo fez em 1859, pois um som nada mais é do que ondas de vibrações em um meio. E humanos estão acostumados que esse meio seja o ar. Obrigado, Gobertos. As vibrações no ar podem ser captadas pelo cone de metal e transferidas para a membrana, que por sua vez é amplificada durante a passagem por ossinhos até atingir o pelinho na ponta, que vai desenhando os sons. A intenção por trás dessa engenhosidade toda era simplesmente estudar esses desenhos, mas foi aí que o inventor pensou: e se eu tentasse fazer o caminho inverso? Dessa forma, um pelo ou uma agulha seria passado por um desenho já existente. Iria ser conduzido através por altos e baixos do relevo tridimensional daquele desenho específico, o que eventualmente seria amplificado pelo restante do aparelho. E assim, ele, a partir de um desenho, foi capaz de produzir um som, algo completamente inédito. Uma pena que isso tenha se perdido com o tempo e apenas recentemente, usando técnicas modernas, cientistas foram capazes de reconstruir o que seria a primeira gravação da voz humana, que foi do próprio inventor cantando. Escute agora essa canção gravada em 1860. Bom, o áudio não parece tão bom quanto uma música da Anitta, mas talvez isso possua mais valor para a história da humanidade. Edouard Léon só não se tornou rico com sua invenção porque ele demorou demais para perceber a sua utilidade. Alguém com essa visão acabou ganhando a fama e a fortuna, porque foi mais rápido em perceber o potencial de uma máquina dessas. Esse alguém era nada mais, nada menos do que Thomas Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos, que em 1877 havia criado um aparelho chamado fonógrafo, que tinha o mesmo princípio, sendo que ele usava uma agulha para criar ranhuras em um rolo de metal. Esse aparelho era mais direto e sozinho era capaz de gravar e tocar sons. E Edison, é claro, fez uma boa grana com essa máquina, porém ele mesmo não foi capaz de captar o potencial de sua própria criação.
E aí, ele acabou abandonando o seu projeto durante algumas dificuldades que foram surgindo no meio do caminho. Mas o interesse em gravações não morreu no mundo. E 10 anos depois da estreia do fonógrafo, Emily Berliner pensou que não seria uma má ideia, ao invés de rolos, usar um disco plano para guardar as ranhuras que decodificavam os sons. Inicialmente, esses discos eram feitos de uma resina, mas depois passaram a ser de PVC, e também é chamado de policloreto de vinil, e assim eles ficaram conhecidos como discos de vinil. Emily Berliner dessa maneira criou o gramofone, um dispositivo para ler os discos de vinil, e não, ele não gravava nada, o que parecia ser uma desvantagem, mas acabou sendo o motivo do seu sucesso financeiro, já que o consumidor só poderia tocar discos sempre que quisesse músicas novas, ele precisaria comprar novos discos. E isso fez com que a procura por discos de cantores decolasse. E a partir disso, toda uma indústria de gravadoras foi construída. Dessa forma, a música se tornou absurdamente mais acessível, e artistas sem muitas condições poderiam enviar um disco para uma gravadora e talvez ter a sua voz escutada por todo o mundo. Certamente, essa invenção mudou a maneira como humanos se relacionam com a música. Bom, então por hoje é só, minha gente. Às vezes, vale mais um vinil na mão do que milhões de músicas na nuvem. E obrigado por assistir. Para mais novas antiguidades, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: qual o melhor motivo para se comprar um disco de vinil? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana!